Olá, pessoal. Amanhã é Dia dos Namorados e eu sou insistente, vou tentar gravar esse vídeo de novo, porque, sob o ponto de vista da ciência cognitiva, esse dia é muito interessante se a gente pensar em o encantamento e o enamoramento entre as pessoas como objeto de estudo da ciência, né? E ao longo da história da humanidade, a gente tem um desenvolvimento e uma modificação das relações entre as pessoas sob esse olhar do encantamento, certo? Então, por exemplo, sob o ponto de vista da biologia, eu vou falar sobre 7 áreas do conhecimento que lidam com esse assunto. Então, e como isso tem se modificado, né? O pensar sobre isso tem se modificado até o contemporâneo, como entendemos o assunto hoje em dia. Então, sob o ponto de vista da biologia, a gente tem a atração entre duas pessoas como algo do instinto humano. Então, a biologia vai pensar o enamoramento ou o encantamento entre as pessoas de uma forma muito crua, ou seja, nos encontramos, o encontro entre dois seres humanos se dá por instinto, por uma necessidade biológica de procriação, simplesmente. Então, a procriação da espécie, que é algo da biologia humana, né, os seres humanos enquanto um animal racional, certo? Mas ainda assim seria essa ideia de ser humano como uma espécie de animal, né? Embora com um possuidor de razão e de uma cognição, mas a procriação da espécie é o que nos torna, o que torna possível a perpetuação da nossa espécie. Então, na biologia, simplesmente temos essa aproximação entre homem e mulher, sobre sexo, né, a sexualidade humana vista como procriação. No contemporâneo, essa tradição, né, de estudo vem se desenvolvendo porque começamos a discutir agora gêneros. Então, passamos da ideia apenas de sexo e da sexualidade humana para discutir gênero. Então, temos o LGBTQIA+, ou os LGBT+, que são diversos gêneros, certo? A lésbica, o gay, o queer, o bissexual, enfim, as N definições que se tem, e sob esse rótulo, né, LGBT, e entendemos, então, hoje, no momento que estamos, estamos rompendo com a noção de pura sexualidade, né? Ou seja, o ser humano é um ser complexo, um ser cognitivo, e, portanto, tem outras possibilidades de sexualidade. Então, a noção de gênero, ela é mais ampla e ela rompe com... quebra um preconceito, quebra um paradigma, mas mais que quebrar um paradigma, também rompe com o preconceito que se tinha, né, com essas indivíduos que têm outro tipo de sexualidade e que eram muito, sofriam muitos preconceitos, e hoje a biologia admite, então, que outras possibilidades de experiência da sexualidade são possíveis. A gente tem um exemplo hoje muito próximo aqui, o Rio Grande do Sul, o governador assumiu a sua homossexualidade, né, o fato de ser gay, e tem um namorado. Então isso rompe com a tradição do sexo, né, masculino e feminino. Então o contemporâneo hoje entende, sob o ponto de vista da biologia, outras possibilidades da experiência da sexualidade humana. Sob o ponto de vista da antropologia, a gente também tem visto que a ciência tem estudado as aproximações e esse encantamento ou enamoramento como uma capacidade de não de procriação, mas de manutenção da espécie. Então, nós nos aproximamos para nos mantermos vivos aqui num ambiente muito hostil que seria, né? Então, o fato de estarmos juntos, de nos aproximarmos, dá força para um grupo, de tal forma que ele se empodere para poder manter a sua espécie. Isso acontece, por exemplo,
Isso aconteceu ao longo da história para a manutenção dos clãs, as famílias, né? A manutenção das famílias se agrupando, se fortalecendo, para que se pudesse continuar as sucessões, né? Ou então as famílias, e então é quase que a sociedade, no sentido da formação da sociedade, ou a formação social, para fortalecer grupos, para que se mantenha a vida diante de inimigos, por exemplo, né? A gente tem as monarquias que viveram durante até hoje, né? Reis casam com reis, e certas tribos que só se casam entre si para que se mantenha o fortalecimento, exatamente a subsistência desse grupo. E no contemporâneo, hoje, a política, ela acontece em função também disso. Então, por exemplo, política eu quero dizer no sentido esse amor romântico que a gente diz, né, esse encantamento, ele funciona, na verdade, essa aproximação entre os enamorados, ela aconteceu desse ponto de vista mais antropológico, que vê essas aproximações como manutenção de poderes, ou da possibilidade de manutenção do status quo de um grupo. O casal Clinton nos Estados Unidos, em que a vida privada do casal Bill Clinton e Hillary foi exposta por uma situação X, e o casamento deles, né? E a Hillary manteve-se firme no seu casamento, não se divorciou, né? Não, embora tivesse sido super exposta, manteve a vida familiar, para que, de certa forma, mantivesse o status de político que eles têm, de realmente de poder político que essa família tem nos Estados Unidos. Então, para não romper com isso, mantiveram o casamento, que imagino que naquele momento deve ter sido bem abalado em função daquele acontecimento. No entanto, até hoje se sustenta, ela foi candidata a presidente também, e o marido apoiando. Ou seja, a questão política nesse aspecto foi muito maior, falou mais alto, em detrimento de uma questão puramente amorosa, né, digamos assim. Sob o ponto de vista também de uma outra área do conhecimento, né, que trata do assunto do enamoramento, da paixão, do amor, né, que amanhã é dia dos namorados, né, a gente tem a mitologia grega, que é um tipo de conhecimento, né, que do passado, mas que é interessantíssimo, né, que mostra, né, como é que naquela época nós conseguimos compreender metaforicamente, né, os comportamentos humanos. São narrativas, né, ficcionais dos deuses, né, para entender o comportamento do humano. Então a gente tem o mito da psique, e do Cupido e Psique, para falar do enamoramento ou do amor. E Cupido é o Eros, né? É o deus do amor, que também é a palavra erótico, vem de Eros, né? Que é aquele que dá a flechada, que provoca então a paixão e o enamoramento. E o Cupido, a pedido de sua mãe, vai flechar a Psique, deve flechar a Psique para que ela se apaixone por um outro. Mas quem acaba se apaixonando por ela é o próprio Cupido. E aí é a ideia do amor eterno, porque é o deus do amor com a alma, Psique é a alma, né? Então seria um amor duradouro, e que se mantém. E então é um mito bonito, porque ele, na verdade, seria a ideia de um amor eterno, que seria a possibilidade de amarmos a alma ser eterna, e haver sempre um enamoramento entre dois seres possíveis, né? De uma eternidade, de uma temporalidade infinita. Mas é combatido, então, no contemporâneo, por exemplo, no momento em que a gente tem
tantas possibilidades, né, de enamoramento e diversos casamentos ao longo do tempo. Por exemplo, a área do direito, quando a ciência, as ciências jurídicas entram em cena, né, o direito romano e a ideia de justiça, né, no contemporâneo, então a gente tem um desenvolvimento da justiça, da ideia de justiça, para nos proteger. Então, haja vista que, bom, esse enamoramento e os encantamentos, eles podem acontecer várias vezes ao longo da nossa vida, então podemos também nos casarmos com outras pessoas, podemos nos divorciar das pessoas e ter novos relacionamentos. Isso é uma coisa bem do contemporâneo, e tanto que a nossa Constituição prevê o divórcio, né? O divórcio entra em vigor na nossa Constituição muito recente, depois dos anos 70, por exemplo, que a gente tem toda uma revolução, né, do amor, digamos assim, o amor livre dos anos 70 acaba resultando, por exemplo, na possibilidade de se divorciar. E isso, para as mulheres, é algo que impacta muito, porque as mulheres, então, nesse momento que se divorciam, precisam ter seus direitos protegidos também, porque as mulheres antes não estavam no mercado de trabalho, não trabalhavam, ficavam em casa cuidando dos seus filhos. No momento que elas podem se divorciar, elas precisam também ser protegidas, certo? Em termos de patrimônio mesmo. Então, nós estamos aqui pensando agora economicamente, o amor sendo pensado também economicamente, certo? Para que as mulheres tenham um sustento para os seus filhos e para si mesmas, protegidas pela Constituição, que é o que guardião, né, dos direitos humanos, digamos assim, de uma nação como a nossa, por exemplo. Então, a gente tem hoje, modernamente, a gente fala, por exemplo, em prenups, que são os contratos pré-nupciais, casais muito ricos que querem proteger o seu patrimônio. Eles se casam, mas cada um deles tem o seu patrimônio, quer se proteger no caso de uma separação. Então, eles fazem um contrato. Então, o amor existe, as pessoas querem se unir, mas também, sabendo que isso pode vir a acabar, querem proteger o seu patrimônio. Vejam que é um conceito que se modificou, ou seja, aquele amor romântico que seria Eros, né, e Cupido, que duraria eternamente. Bom, não sabemos talvez que o amor não dure para sempre, pode não durar, então vamos nos proteger, e a ciência jurídica então vem a nos proteger sob esse aspecto. O direito de família todo está baseado nisso, né? A gente tem essas discussões bastante recentes, né? Isso não existia há uns tempos atrás. A gente tem hoje a neurociência pensando fortemente esse encantamento e o enamoramento sob um ponto de vista neuronal mesmo. Nós temos um cérebro que funciona pela química do nosso corpo, então nós temos hormônios como a ocitocina, por exemplo, que é liberado quando a gente faz leituras do mundo, né? O aparato cognitivo faz leituras do mundo, então vemos um objeto ali que é o outro, né? Um outro indivíduo que nos interessou de alguma forma, seja o gênero que for, nos interessou. Então, automaticamente, seja por qual razão, libera ocitocina no nosso organismo. E isso é uma sensação de prazer, de encantamento e enamoramento, e que nós queremos a toda hora, a todo instante, quase como se fosse uma droga, né, como a cocaína, que dizem que os neurocientistas dizem que quase é a mesma coisa, né? Essa sensação que você precisa de novo e de novo, porque ela é muito prazerosa, então você libera esse hormônio, você libera daqui a pouco também adrenalina, porque aquilo ali lhe dá uma pulsão e uma vontade, o que a psicanálise chama de drive, né? Da vontade de você ter aquilo ali, aquela sensação lhe dá muito prazer e aquela vontade, o desejo, né, de ir adiante. Então, tanto que as pessoas, quando estão apaixonadas e enamoradas, sentem-se fortalecidas, fortes e com vontade de fazer as coisas. Então, quando isso acontece quando o amor, o encantamento é recíproco. Ao contrário,
se esse amor, né, ele não é recíproco, pode causar o contrário. As pessoas podem se deprimir, quer dizer, os hormônios e a química é tão forte que se eu não sou correspondido no meu namoro, no meu encantamento com o outro, eu posso ter uma depressão, como a gente já aconteceu de ver casos, né, quando a mente adoece em função de um amor não correspondido, por exemplo, certo? E aí há toda uma química, uma indústria farmacêutica de antidepressivos, por exemplo, para recuperar e entrar em tratamento de uma pessoa que está com o seu a questão emocional, o seu desafeto não retribuído, de tão potente que essas químicas são, não é? E a gente então tem mais atualmente ainda a área da ciência que é bem recente, que é a inteligência artificial, revolucionando a forma como nos relacionamos. Então, por exemplo, se antigamente a gente tinha esses encontros de apaixonamento e namoramento, ou em saraus ou nos bailes, né, na Idade Média, né, nas monarquias, enfim, em castelos, coisas que a gente vê inclusive nos contos de fadas, né, são narrativas ao longo da história desde tempos medievais. A gente na atualidade tem os aplicativos de relacionamento que começam a existir, por quê? Porque as pessoas continuam com a necessidade de encontro e o algoritmo vai buscar afinidades em comum entre as pessoas. Então a pessoa publica as suas necessidades, seus gostos, suas vontades, seus planos, sonhos, e o algoritmo vai buscar os iguais para que torne possível um encontro e que desse encontro aconteça esse encantamento e enamoramento que a gente libera quando tem esse ser à frente que nos interessa, então, e que vai liberar essa ocitocina. Então, o algoritmo vai fazer a função de juntar dois pares. E aí, esses aplicativos estão modificando a forma de nos relacionar mesmo, porque mostram que não são os opostos que se atraem, mas exatamente o contrário. Quanto mais possível eu me encontro com o outro, na medida que eu sou parecido com ele, na medida que eu me espelho ali, é um pouco narcísico até, porque a gente acha mais bonito e se aproxima daquilo que a gente gosta. Dificilmente o diferente, aquilo que é muito distante de mim, vai me causar um estranhamento. Então, quanto mais próximo daquilo que eu desejo, daquilo que eu gosto, mais eu me aproximo. Então, o algoritmo vai fazer esse trabalho que é quase o inconsciente da gente, que a psicanálise lida, né? Então, são questões que a ciência está estudando e acaba verificando e trazendo à tona as questões do comportamento humano em relação ao objeto, encantamento, enamoramento. Portanto, é por isso que amanhã teremos um dia em que as pessoas vão celebrar o seu amor, que não é amor ainda. Na verdade, o namoro, ele é a fase anterior ao amor, que é a do encantamento, da paixão, e que é belamente vivida, porque é a melhor fase, talvez, quando a gente está colocando as suas expectativas e as esperanças, né, no outro, enquanto ele não se mostra totalmente no convívio diário, né? Porque o namoro não é aquele do convívio diário e que a gente tem que descobrir as coisas ainda no outro. Então, bom dia dos namorados. A ciência é super interessante nesse aspecto, porque desse objeto, né, de estudo do encantamento, porque a gente não sabe, a gente sabe pouco ainda sobre isso, embora os estudos já nos tenham mostrado muita coisa, que a gente tinha a noção de amor romântico e que não é bem assim, certo? Então, um beijo.